quero cumprimentar a igreja, os irmãos que estão aqui, participando aqui da organização do culto, e aqueles que nos assistem por essa live. Hoje o nosso culto é um culto especial, culto de missões estrangeiras. Vocês podem olhar aqui, né? A gente fez uma arrumação toda especial. Aqui as bandeiras, a bandeira do Brasil logo ali no centro, porque nós somos patriotas, amém? Mas não deixamos de olhar para a palavra de Deus, aquilo que Ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, amém, queridos? Eu queria começar esse culto lendo a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, amado, no capítulo 3, e o versículo de número 16, e diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluias. Eu quero destacar aqui no versículo 17, logo no início, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Amém. Amém. Você que nos assiste nessa noite, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso exemplo de missionário. Deus enviou Ele ao mundo. Hoje, como nós estamos falando de missões, de missionários, nós vamos comentar sobre as dificuldades do missionário. Nós vamos ter uma pregação de um missionário. Eu queria trazer essa palavra no seu coração, que Jesus, no Novo Testamento, Ele é o nosso modelo de missões, de missionário, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus nos enviou esse missionário querido. Lá em Marcos 16, o capítulo 16, versículo 15, assim, o Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, aleluia, Lucas e Marcos 15, 16, 15. Aleluia, Deus é maravilhoso. E disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Deus enviou seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio, mostrou ao Pai, e mais, preparou os discípulos e enviou também os discípulos. Se transformaram em apóstolos, homens capacitados para a obra de Deus, foram enviados. Mas, irmãos, olhando nós hoje para a igreja, nós temos missionários em todas as nações, não só a Igreja Metodista Orleana, mas as outras denominações que pregam o Senhor Jesus, a palavra reta, a palavra santa de Deus. Mas eu também, lendo uma palavra que se encontra lá em Romanos, se você tiver sua Bíblia aí, vá lá em Romanos comigo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor e todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não fez acepção de pessoas. Quando Ele enviou Jesus, Ele não fez acepção de pessoas. O mundo já estava condenado, mas Ele falou: todo aquele que nele crê passa da condenação para a salvação. Passa, daquela condição de órfão, agora para o Pai Celestial. Mas Paulo, nos versículos correntes, ele diz assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A preocupação de Paulo é que a igreja deve enviar os seus missionários, deve enviar as pessoas às nações. Isso é necessário, é um mandamento do Senhor: ide e pregai o Evangelho. As pessoas precisam conhecer o Senhor. Fato é que nem todos nós fomos chamados para ser enviados. E eu quero lhe dizer para você nessa noite que, ainda que o seu ministério não é um ministério missionário de ser enviado, mas aquele que é enviado precisa de mim e de você. Aquele que é enviado, ele precisa das minhas orações e das suas orações, das nossas intercessões. Nós que estamos aqui estamos ligados com eles que estão no campo missionário. Mas não só orações e intercessões, nós também temos que segurar a corda aqui no que diz respeito à área financeira, porque o missionário, ele precisa de finanças, ele precisa estar lá. Então, eu quero chamar a sua atenção. Você faz parte da igreja ou não, mas você gosta de fazer o bem, você acha necessário, porque os missionários não só pregam a palavra do Senhor, eles também fazem um ótimo trabalho social, porque Jesus também ensinou isso para eles. Então, meu querido, eu quero chamar a tua atenção. Talvez você quer até fazer esse trabalho, quer até ajudar com as finanças, mas você não encontra o lugar, não tem um terreno fértil para você plantar ali a sua semente. Eu quero dizer para você, chamar a tua atenção. Pelo poder do nome de Jesus, nessa noite, você encontrou a terra fértil para você semear a sua oferta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero começar esse culto depois dessa palavra orando, para que Deus venha levantar intercessores, para que Deus venha levantar missionários e para que Deus venha levantar mantenedores dessa obra. Amém, meu querido? Para que Deus venha despertar as igrejas e que nós venhamos olhar com mais carinho para essa área que é tão tremenda e tão necessária na obra do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Olhe comigo nessa noite. Se você quiser, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, ou de olhos abertos, ou em pé, sentado, ou ajoelho, do jeito que o Senhor te tocar nessa noite. Nós vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor, Deus, venha achar, Senhor, aqueles que o Senhor já escolheu, Pai querido, para ir para os campos missionários, e talvez estejam passando por lutas e provas tremendas, Senhor, e ainda não sabem, Pai querido, ainda não discerniram, Senhor, que o Senhor, Pai querido, através da oração da tua igreja nessa noite, Pai querido, venha, Senhor, tocar esses corações, para que eles saibam, Senhor, identificar, Pai querido, Senhor, qual é o propósito da sua vida, se é ir, Senhor, as missões, se é ir as ações, se é interceder, ou se é, Pai querido, na área financeira, Deus. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, eu também, Senhor, quero apresentar ao Senhor, Pai querido,
Pai, que ame seus intercessores dessa obra, que é tão valorosa, porque a tua palavra diz: tão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam boas novas, mas eles passam por dificuldades e precisam, Senhor, ser cobertos de oração, a oração da tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, levanta nessa noite intercessores, Senhor, queima corações, ó Deus, nessa noite, Pai querido, daqueles, ó Pai, que me ouvem, Senhor, Pai querido, eu não sei, Pai querido, aonde nós temos alcançado, Pai querido, com essa live, mas, ó Pai, o teu Espírito conhece os corações, ó Pai, o teu Espírito conhece as pessoas, ó Deus, eu sei que o Senhor levará, Senhor, Pai querido, essa live, Senhor, a cada pessoa, Pai querido, o Senhor tem que preparar para interceder, Pai querido, pelos missionários, ó Deus. Mas também, Senhor, eu te peço, que aquelas pessoas, ó Pai, que eu, Senhor, Pai, de entrar nesse projeto missionário que está no teu coração, para ajudar as suas finanças, com as ofertas, ó Pai, que a tua palavra diz que são ofertas santas, meu Deus. Ah, Senhor, Pai querido, como é, Senhor, se colocar diante do Senhor, Pai, e ser liberal, Senhor, ofertando com alegria, Senhor, na tua casa. Mas, Senhor, as ofertas, as missões, ó Pai, é necessário. Levanta mantenedores, ó Pai, empresários, Senhor, pessoas, Senhor, comuns, ó Pai, Senhor, Pai querido, o Senhor não faz acepção de pessoas também, Senhor, para receber a tua oferta. A tua palavra, Senhor, nos diz isso. Alcança esse coração. Se tem alguém, Pai, com o coração travado, Senhor, Pai querido, Senhor, que ainda não consegue liberar, Senhor, Pai querido, as suas finanças, a sua área financeira. Oh, Senhor, toca nesse coração, dá liberdade, para que ele seja livre, Senhor, Pai querido, para ofertar de todo o coração, Pai, para as missões, porque as missões, ó Pai, elas precisam, Senhor, Pai querido, dessas ofertas. Mas a tua palavra diz que o Senhor só aceita a oferta se for com alegria. Aleluia. Meu querido, você que me ouve nessa noite, entenda uma coisa. Se não for para ofertar com alegria, não oferte, porque Deus não vai receber. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, Santo, você que está aqui nessa noite, está participando do curso. Pode glorificar o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Aleluia. Nós não estamos aqui fazendo algo contra a lei, não. Nós estamos dentro dos parâmetros da lei, fazendo esse culto, fazendo essa live. E você está aqui. Quem quiser lá errado, pode glorificar o nome do Senhor.
Você tem dormido, você tem se relacionado com seus familiares, você tem amigos, os seus amigos te deixam na mão. Tudo isso é Deus, irmãos. Então Deus, Ele é mais do que fiel para conosco. É como uma canção diz: ainda quando não merecemos, Ele é fiel. Sabe por quê? Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar. Eu queria aqui cumprimentar aqui os irmãos que já estão aí nos assistindo pelo Face. A Vânia, a Eliane, Pastor Leonardo Saterreiro, missionário, Pastor Leonardo Saterreiro, né? Seja bem-vindo aí, uma honra para nós. É o pregador dessa noite, o missionário Pastor Leonardo Saterreiro está conosco. Williams, Sônia Reis, Viviane, Juliana Pires, Irmã Maria Demônio, aleluia, Pastor Greco Carvalho, Roque, meu amigo Roque, irmão da Miriam, Aloysio Souza Nogueira, Eliane, Marlene Sobrinho, Cleide, que está lá em Salvador, aleluia, Luiz Ismael Santos, meu irmão de São Paulo, aleluia, glória a Deus. Maurílio Ribeiro, de a Camisa Vera, aleluia, Adriana, Laércio, Rafaela Vidal, Marli Moraes, Diane, Rosiane, aleluia, glória a Deus. Márcia Oliveira Rocha, Silvânia, Rita de Cássio, Tatiana, aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo, meus irmãos, que Deus continue abençoando. Adore a Deus junto conosco, amém? Aleluia.
partir dessa live, quanto mais pessoas verem e verem o propósito das missões, eu creio que o reino dos céus, né, que vai ganhar. Amém, queridos? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Tu és maravilhoso.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é o único que pode sarar nações. Amém, irmãos? Você crê nisso? Aleluias. Nós, por mais força que nós temos, por mais esforços que nós empreguemos, é só Deus que sabe a nação. É só Deus com a sua santidade, o seu Espírito, que vai sarar a nação. É Deus que vai tirar o medo, é Deus que vai tirar a angústia, é Deus que vai aplacar as forças das trevas que causam violência. Enfim, é o Senhor. É o Senhor que vai tocar nos corações. É o Senhor que vai mover as massas através do poder do seu Espírito Santo. Só assim Ele vai sarar a nação. Só assim Ele vai sarar a nossa casa. Só assim Ele vai sarar o nosso bairro. Só assim Ele vai sarar a nossa cidade, nosso estado, o nosso país, enfim, o mundo. Só Jesus pode fazer isso. Então nós temos que crer, mas não só apenas crer, nós temos que fazer. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para que essas coisas Deus possa fazer através de nós. Porque a Bíblia diz que Deus hoje, o Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o povo. Então Jesus continua andando sobre a terra, meu querido. Mas hoje nós somos os seus membros. E tudo que Ele faz hoje, Ele faz através da igreja do Senhor. Daqueles que creem nele. Daqueles que creem no seu poder, no seu nome, na sua morte, na sua ressurreição, no seu reino eterno. Nós precisamos crer. E crendo nisso, nós vamos fazer a obra do Senhor. Jesus diz assim: a obra do meu Pai, e a minha obra é fazer com que vocês creiam nele. Essa é a obra do Senhor. É simplesmente pela fé. Amém? As minhas estão prontas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Orar mais uma vez. Nós louvamos Deus sabe essa nação e eu quero que você ore comigo pelas igrejas, pelos líderes espirituais dessa nação. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, Pai, eu quero apresentar ao Senhor, Pai, todos os teus filhos dessa nação, Pai. Aleluia, desde pequeno até maior. Senhor, desde aquele que acha que não é nada, que está na tua casa e que se acha pequeno demais. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pai, eu te peço, Pai, que com o teu Espírito Santo o Senhor venha incendiar, Senhor, todas as denominações que pregam a tua palavra verdadeira, todos os líderes, ó Deus, que tem, Pai, o Senhor no coração. Pai querido, todos os líderes, Senhor, que te amam, Senhor. Pai querido, toma a tua igreja, toma a igreja brasileira, Pai querido, nas tuas mãos, e incendeia cada coração para as missões, para a obra missionária, Senhor. Para a pregação do teu nome, Senhor, Pai querido, aí o Senhor vai se levantará, Senhor, com poder e grande glória sobre o Brasil, para mudar, Senhor, Pai querido, toda essa situação, Pai, que está acontecendo.
Pai querido, não esqueça, Pai, estou lembrando nessa noite. Toma, Senhor, aquelas pessoas, ó Pai, que estão nos leitos do hospital, acometidas de enfermidades, dessa enfermidade, desse vírus, ó Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos e cura, Pai. Senhor, toma, Senhor, as famílias que perderam pessoas, Senhor, nesse tempo. Senhor, Pai, nos dê tempo de refrigério, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, essas coisas que acontecem, Pai, não serão capazes de tirar, Senhor, nossa esperança. Nós esperamos no Senhor, Pai, sabemos que tempos melhores virão, Senhor, e que tudo isso está passando pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, você que me assiste nessa noite, creia nisso, Deus tem coisa melhor para mim e para você. Amém? Vamos passar agora para a segunda parte aqui. Aleluia. As coisas não estão nada bem. Eu tento olhar, eu olho ao meu redor, eu tento achar o fim dessa situação, mas eu não consigo, não encontro. Sabe, eu perdi meu trabalho, eu tenho filhos, eu não sei como vou fazer para alimentar meus filhos. Eu não sei como vou fazer para pagar minhas contas básicas, como água, luz, o meu gás. E tudo isso está mexendo muito comigo. O meu coração ele fica muito apertado, muito angustiado. Eu já pensei até várias vezes em tirar minha vida. Mas aí eu lembro que eu tenho 2 crianças que precisam muito de mim. E aí você pode me ver na rede social e pode até falar, achar que está tudo bem, mas não está, é tudo superficial. E sabe o que é pior? Não tem ninguém que me manda uma mensagem perguntando como eu estou, ou se eu e os meus filhos precisamos de algo. Ninguém se importa comigo, sabe? E talvez se tivesse alguém aqui para conversar, alguém para me aconselhar, essa situação não estaria assim. Eu só queria que alguém se importasse. Feliz é aquele que está num país bem desenvolvido. Eles têm mais chance de sobreviver no meio de tudo isso que está acontecendo. A gente está aqui passando fome, é terrorismo, é ataque terrorista quase todos os dias. Eles têm chance de sobreviver, mas se o mundo tem medo de pandemia, eles nem imaginam o que acontece aqui com a gente. Mas a minha fé não está abalada, porque eu creio num Deus do impossível. E eu sei que Ele não nos abandonou. E Ele enviou missionários enviados por Deus. Mas eles também precisam de ajuda. Se ao menos alguém se importasse. Ai, saco. Não aguento mais ficar dentro de casa, trancada. Vê se pode, gente. Não aguento mais. Eu não posso trabalhar, não posso sair com os meus amigos. Eu já assisti todas as séries da Netflix, sabe? Facebook, Instagram, ai, já me enche. Não quero nem saber, eu já estou entediada. Aqui no TikTok, então, eu já nem aguento mais ver na minha frente. Já até desinstalei do meu telefone, sabe? Não aguento mais. Para você comer um lanche, você tem que pedir em casa. Eu não posso sair, eu fico trancada dentro da minha casa. As compras que eu faço na internet demoram um século para chegar. Como é que vive desse jeito? Vê se pode, isso é desumano, gente. O que estão fazendo com a gente? Eu e aqui, ó, o tempo todo falando que esse negócio de pandemia. Ai, isso aqui eu não gosto, não. Isso aqui eu não gosto de ver, não. Gente passando necessidade, pessoas precisando. Ai, que tem gente com depressão, que eu vou te dizer. Ah, mas eu me importo muito, sabe? Tanto que eu acho que eu vou até pedir um delivery para aquele grupo lá, aquele pessoal lá da internet que coloca lá, que vai, como é que eles falam? Vão doar, né? É isso que eles falam? Vão doar? É isso mesmo, você compra e eles doam. Acho que eu vou fazer isso para dar uma ajudinha. Melhor coisa que eu faço. Pois é. Talvez você tenha ficado surpreso com esse último relato. Talvez seja algo muito fútil, né? Falar que não gosta de ver a necessidade do próximo.
a sua vida seja mais importante. Mas, irmãos, isso é uma coisa mais comum do que você imagina. Porque hoje nós vivemos isso. Estamos tão preocupados com o que acontece à nossa volta. Estamos tão preocupados com o que acontece conosco que a gente não enxerga aquele que está próximo a nós. Deus nos deixou 2 grandes mandamentos, que foi amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Mas Ele também nos diz que se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Como você pode dizer que ama a Deus e não ama a quem você não vê e não amar aquele que está ao seu lado? E missões é isso. Missões é amar aquele que está ao seu lado. E muitas vezes a ajuda que você pode dar é nem financeira. Você pode dizer, eu não tenho que dar, eu não tenho condições financeiras, mas a palavra do Senhor é gratuita. E ela está aí. Mas nós, em todo tempo, queremos pensar só em nós mesmos, queremos pensar na nossa situação, achamos que nós estamos vivendo uma situação ruim, apenas porque estamos dentro de casa, apenas porque alguns não podem trabalhar, apenas porque não podem sair para se divertir. Mas existem pessoas que estão passando por uma situação difícil, problemas psicológicos que acompanham esse momento, famílias necessitadas, muitas vezes de uma palavra, de uma mensagem para saber, você está bem? Missionários, quantos missionários precisam das nossas ajudas? E muitas vezes a gente se preocupa com o nosso e não olhamos para aquele que está do nosso lado. Se você não ama o seu irmão, você também não ama a Deus. Missões está no coração de Deus, sabe por quê? Porque missão é amar o próximo. Missão é você cumprir o segundo grande mandamento de Deus, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Abrindo mão de muitas coisas, nossos missionários fazem isso, é por isso que eles precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, das nossas orações. Nós precisamos pedir, igreja, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos e os nossos corações, para que a chama do Espírito Santo venha arder novamente dentro de nós. Cadê o coração abraçado? Cadê o coração inflamado com missões? A igreja já não fala mais sobre isso. Em todo tempo só se fala em si próprio, o egoísmo tem tomado conta da humanidade. Nós precisamos olhar para quem está ao nosso lado. Talvez é seu vizinho, seu
do Senhor. Irmãos, por essa impossibilidade de nós estarmos juntos, a igreja reunida, aí nós não tiramos as ofertas, mas Deus colocou algo no meu coração para que o gasofilaço, você não está aqui presente, mas você que sentiu no coração de fazer uma doação para as missões, eu quero orar por você, que você coloque sua mão no seu coração aí. Se Deus falou no seu coração, a oferta que você deveria, que você deve dar, porque é assim que Deus fala no nosso coração. A gente tem um alvo todo ano, culto estrangeiros, cultos nacionais, que é de R$10 ou 15 para os nossos membros. Mas você que não é nosso membro, até você que é membro, você não tem possibilidade de doar mais. Então faça isso segundo Deus propôs no seu coração, seja 5, seja R$2, seja 10, seja 100, seja 20, enfim, o que Deus colocou no seu coração. Porque a Bíblia fala que Deus ama o que dá e o que dá com alegria. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. E a Viviane vai estar passando aqui a conta do pastor missionário Leonardo Sadeiro, também a conta da Zezé, para que você possa depositar em uma dessas. Deixe o seu contato, nós entraremos em contato com você. Só diga que quer contato com você, para que você possa lá. Amém? Então coloca a mão no seu coração que eu vou orar agora pelas ofertas. Pelo ofertante. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. O Senhor está aqui conosco, mas o Senhor também está, Pai, em todos os lares, Pai, que estão ligados com o Senhor, seja nessa live que nós estamos fazendo, nesse culto, seja em todos, ó Pai. Ó Deus, eu peço, Pai querido Senhor, Pai, que o Senhor venha dar liberalidade, Senhor, Pai querido, para ele, Pai, a ela, que seja uma oração agora de ofertar, não só nesse culto, Pai, mas sim um apoiador fiel, Senhor, de missões, ó Pai. Toma aí para as tuas mãos. Desde já eu já oro, Senhor, pelas suas finanças, pela sua vida financeira, Pai querido. Se há, Pai, algo travado, Senhor, se essa pessoa já dispõe do seu coração, Pai, de abrir, Senhor, mão de uma quantia, Pai querido, para abençoar a tua obra, Pai, que o Senhor venha agir, ó Pai. Agora, Senhor, agora eu te peço, em nome de Jesus, abre as portas, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido, isso é um ato profético, tá? Os irmãos da igreja já estão acostumados a isso. Mas se você ainda não frequenta a igreja e não conhece a Jesus do jeito que nós conhecemos, tome por você. Se Deus tocou no seu coração e você sentiu no coração de dar uma oferta, de manter as missões, então aceita isso no seu coração, que Deus vai começar a operar no seu lar a partir de agora. Amém? Se você crê, diz um amém aí, aonde você está, porque Deus está no seu lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós temos o privilégio de ter conosco o pastor missionário Leonardo Sadeiro, que está aqui conosco, vocês estão vendo aí na tela do seu smartphone, da sua televisão. Pastor Leonardo Sadeiro, muito bem-vindo, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por aceitar esse convite. E agora, irmãos, ele vai dar seguimento ao culto, ele que vai trazer a palavra, porque ele, mais do que ninguém, está capacitado para falar sobre missões. O pastor Leonardo Sadeiro, ele é pastor em Maués, pastor da Igreja Metodista Brasileira, né? Mas ele também é um pastor missionário, porque ele faz missões nas comunidades ribeirinhas do Rio, lá na Amazônia. Então, ele tem muito para falar, né? Não saia, não
não fique comendo agora, comendo pipoca, comendo pãozinho, né? Você em casa tem essa comunidade, tá? Estou falando isso por experiência própria, tá? Então fique quietinho aí e ouça a palavra do homem de Deus, que com certeza Deus vai falar ao seu coração. Pastor Leonardo Santelli, tá? Fique à vontade, agora vamos ouvir e comer dessa palavra que o Senhor colocou no seu coração, amém? A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Bom, eu sou o pastor Leonardo Saterê, como já foi apresentado aí pelo nosso irmão. É uma alegria muito grande estar aqui junto com os irmãos através desta live para poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos de uma forma assim que Deus possa ser exaltado, sobretudo, especificamente nesse momento aqui, nesse culto de missões. Amém? Eu sou indígena Saterê Maué. Hoje pastoreio duas congregações, Manancial de Águas Vivas e Açaizal. Nós louvamos a Deus por ter esse privilégio através da Igreja Metodista Wesleyana, que desde o início nos deu todo o suporte, seminário, nos motivou muito, apesar de toda pouca estrutura que tínhamos, né? Mas fomos caminhando. No momento que não dava para caminhar, a gente engateava, e Deus foi sustentando. Hoje, graças a Deus, crescemos, Deus acima de tudo, amém? E nós estamos aí na luta todos os dias, enfrentando esse momento agora de pandemia, de cabeça erguida, pregando a palavra do Senhor, evangelizando, ajudando os irmãos, fazendo aquilo que nos cabe fazer, tudo para a honra e glória do nosso Deus, amém? E quando eu recebi o convite para pregar nesse momento, nessa noite, nesse culto maravilhoso que está sendo realizado, eu fiquei muito feliz, amém? Eu quero agradecer aqui ao irmão Márcio, à irmã Stephanie, ao pastor Wellington e à irmã Marlene, amém? Por esta oportunidade de poder falar de Deus aqui nesta live. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 ao 38, amém? Sempre que eu falo de missões, eu gosto muito de olhar para esse texto, porque nesse texto eu vejo um homem missionário, amém? E esse homem missionário, ele nos ensina a realizar missões, amém? Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia e me acompanhe. No decorrer da mensagem, eu vou falando um pouco também do nosso testemunho, para que os irmãos possam nos conhecer também aqui no Amazonas, especificamente na região de Maués. Como eu falei, eu sou indígena Saterê Maué. Nós temos trabalhado com a área ribeirinha e a área indígena. O texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do rei. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, que andavam desgarrados e errantes como. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Bem? Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, sobre todas as coisas, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. A palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de maneira que Ele enviou o seu Filho, para que, através do seu Filho, todas as pessoas fossem salvas. Amém?
E com isso, Jesus tinha uma missão para cumprir. Porém, a missão começa no coração de Deus, quando ele olha para a humanidade, vê que a humanidade se encontra em uma situação em que nada resolvia o seu caso, nada poderia resolver o seu problema, porquanto ela se encontrava afastada de Deus, decaída. Então foi que Deus enviou Jesus para trazer a solução para a humanidade. Então Jesus tinha uma missão. E nós encontramos nesse texto este Jesus sendo um missionário, realizando missão, né? Realizando o seu chamado missionário. Aleluia. Ele andava pelos caminhos, pelas aldeias, pelas cidades, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, levando a solução do problema das pessoas. Mas o que mais me toca quando eu leio esse texto é que quando Jesus olha para a multidão e vê que a multidão se encontra num estado de crise tão grande, e Jesus, ele sente grande compaixão, porque o estado das pessoas era como ovelhas que não tinham pastores, era como de ovelhas que não tinha alguém para encaminhar, alguém para direcioná-las, alguém para dar um norte para elas. Então essas pessoas, elas estavam vivendo segundo suas próprias intenções, porque não tinham o conhecimento daquilo que era verdadeiro ou daquilo que poderia solucionar o problema delas, que era estarem afastados de Deus. Mas Jesus, ele vem para restituir a humanidade. Jesus veio para restituir a imagem, a semelhança de Deus na vida do homem. Então, com isso, ele curava os enfermos, ele curava enfermidades físicas, enfermidades espirituais. Jesus libertava as pessoas, encaminhava as pessoas para o reino dos céus, para o reino de Deus. Nós podemos ver que várias vezes Jesus teve encontro com multidões, Jesus teve encontro com uma pessoa, Jesus teve encontro com algumas pessoas. A multiplicação de pães e peixes tinha mais de 5.000 pessoas. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, era ele e a mulher samaritana. Quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, apesar de estar no meio de uma multidão, mas foi um encontro especial. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, apesar de estar no meio de uma multidão, mas foi um encontro especial. Quando Jesus encontrou os seus discípulos que estavam ali na beira da praia, arrumando as suas redes, e de repente Jesus os convida para segui-lo. Então, irmão, Jesus, ele nos ensina a fazer missões. Amém? Missão é o ID do Senhor, é a responsabilidade que Deus nos dá. Amém? Ele nos dá uma missão para que nós realizemos missões. Glória a Deus. Queridos, aqui na região de Maués, no Amazonas, eu posso dizer que existe uma diferença em questão de logística, em questão de transporte, em questão, vamos dizer assim, não sei, econômico, mas tem sido árduo, tem sido feito com dificuldades, mas o coração abrasado, aleluia, tem sido o nosso combustível, não só meu, mas como também de outros pastores indígenas, da nossa liderança aqui no Amazonas, para levar a palavra, para ganhar vidas dos ribeirinhos, dos indígenas, dos nossos irmãos mauesenses, dos nossos irmãos amazonenses para Jesus. Quantos missionários,
Quantos homens e mulheres de Deus têm deixado suas casas, têm deixado os seus afazeres pessoais para levarem a palavra de Deus a outros lugares, aos lugares distantes, muitas vezes de canoa, de rabeta, de barco, de lancha, barcos de portes médios, pequenos, né? Arriscando suas vidas em meio a esses rios aqui no Amazonas, que são imensos, muitas das vezes passando por tempestades, noites escuras, dias de chuva, de sol, para levar a palavra do Senhor, porque eu acredito, irmãos, que no coração do missionário tem que ter esse sentimento que Jesus sentiu quando ele viu a multidão. Tem que haver esse sentimento tem que arder no coração do missionário. Esse sentimento que faz com que o missionário sinta compaixão pelas vidas. Esse sentimento que faz com que haja uma entrega do missionário, daquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que tem a responsabilidade da missão de pregar Jesus Cristo, aleluia, aquele que pode tirar as pessoas da situação em que elas estão, que pode direcionar as pessoas, sabe, irmãos, quantas pessoas praticando coisas ilícitas, coisas desagradáveis diante dos olhos de Deus, e nós missionários precisamos arregaçar as mangas da camisa e bater no peito, eu vou, porque até hoje a voz do Senhor brada, dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E nós, irmãos, metodistas wesleyanos, nós, servos do Senhor, toda a igreja do Senhor, independentemente de placa, independentemente de denominação ou organização qualquer, servo do Senhor precisa, aleluia, se posicionar diante do chamado de Deus e dizer assim, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia, amém? Você precisa dizer para o Senhor, estou aqui, Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tanto conhecimento, pastor. Mas eu não tenho condições financeiras, pastor. Mas eu não tenho um transporte, pastor. Ah, irmãos, missões se realiza onde nós estamos. Missões se realiza no lugar em que estamos. Talvez o seu vizinho esteja precisando de uma palavra. Talvez a sua cidade esteja precisando de você para pregar a palavra. Talvez o seu estado esteja precisando de você para compartilhar a palavra do Senhor. A nossa nação, a nação brasileira precisa do Senhor. O mundo precisa do Senhor. E eu preciso, aleluia, ser um instrumento de Deus para realizar missões. Porque a missão nos foi dada. Amém? E nós precisamos ser um instrumento do Senhor, um mecanismo na mão de Deus para fazermos, para realizarmos missões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendamos com Jesus. Quando Jesus ia pelas aldeias, pelos caminhos, pelas cidades, pregando o Evangelho, nas sinagogas dele, das pessoas. Amém? E quando ele olha para a multidão, quando ele se depara com a multidão, sente grande compaixão. E ele se vira para os seus discípulos e diz assim, peçam ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Queridos irmãos, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, em que nós vivenciamos esta grande crise sobre o mundo, podemos ver, aleluia, também o crescimento da igreja. Apesar da igreja ter saído das quatro paredes, aleluia, eu creio que houve
uma explosão de crescimento da igreja. Porque de cada casa, irmãos, estava havendo um mecanismo, uma live, compartilhamentos de mensagens da palavra do Senhor, e a mensagem do Senhor foi alcançando muitas pessoas nas suas casas. Aleluia! Amém? Então, irmãos, nós precisamos orar. Senhor, mande mais ceifeiros, mande mais trabalhadores. Levanta, Senhor, no meio do teu povo, as pessoas que estejam dispostas a pregar o teu evangelho. Pessoas que estejam dispostas a se doarem pelo evangelho, pela tua causa, pelo reino dos céus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os discípulos receberiam poder para testemunharem de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e aos confins da terra. Eu louvo a Deus quando eu lembro desse texto, quando eu lembro desta passagem. Louvo a Deus pela Igreja Metodista Wesleyana, que um dia enviou um missionário para chegar até a área indígena Sateremaué. O envio de um missionário, irmãos, tem seus custos, tem uma decisão tomada, tem suas responsabilidades. A igreja alcançou um lugar distante. A Igreja Metodista Wesleyana alcançou um lugar. Voltamos. Então, da capital de Maués até Manaus, até Maués, seriam 24 horas na época, há 18 anos atrás, há 28 anos atrás. E de Maués até a região onde eu morava, a região indígena, a 10 horas de barco. Então, pense num lugar distante onde o Evangelho me alcançou, onde a palavra do Senhor me alcançou. Mas para isso, irmãos, houve uma decisão. Alguém tomou a responsabilidade. Alguém deixou que o seu coração ardesse por esse sentimento que Jesus sentiu. Tá bem? Essa compaixão, essa entrega para realizar missões. Houve alguém que disse assim: vai lá, que eu estou aqui segurando a corda por você. Houve alguém que diz assim: vai lá, que eu estou aqui orando por você. Aleluia. Irmãos, houve alguém que meteu a mão no bolso, com certeza, e disse: vai lá, que eu estou aqui também segurando a corda com você. Aleluia. Então, irmãos, missões, existem várias maneiras de se fazer. Talvez você não pode do seu emprego, do lugar onde você mora, mas você pode investir-se em missões orando. Você pode investir-se em missões dando uma palavra, irmãos. Uma vez eu estava desesperado, assim, pensando: Deus, parece que eu estou sozinho. E fui convidado para o concílio da nossa região. Eu fui para esse concílio e, de repente, quando eu cheguei no concílio, alguém que eu não conhecia chegou para mim e disse: você é o pastor Leonardo? Eu disse: sim, meu irmão, eu estou orando por você. Sabe, irmãos, aquilo ali me levantou assim de uma maneira tão rica com a presença de Deus, porque eu entendi que eu não estava sozinho, que eu tinha um exército de Deus aqui na terra também do meu lado. Aleluia, porque as lutas são difíceis, as batalhas são pesadas, mas o homem de Deus tem um exército na terra, não só de anjos, mas de homens e de mulheres de Deus também, que estão de pé ali
ali segurando a corda, dizendo: Pai, que eu estou com você também. Então você pode ser uma ferramenta de Deus assim para os missionários. Ou você pode investir financeiramente. Se você puder vir, venha, glória a Deus. Vá para o campo do Senhor, amém? Vá para a seara do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas, sobre todas as coisas, para terminar aqui a mensagem, sobre todas as coisas, irmãos, eu quero enfatizar aqui, deixa que o mesmo sentimento que Jesus sentiu, essa compaixão por vidas, também arda em seu coração. Deixe arder, bem? Deixe esse sentimento arder no seu coração, porque quando esse sentimento arder no seu coração, você se entregará. Você se tornará uma ferramenta na mão de Deus para realizar missões. Eu gosto de lembrar que o que fez cruz, o que fortaleceu Jesus até a sua morte de cruz, foi esse sentimento. Quando ele estava orando no Getsemane, ele até diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino ele pensando: porque vai doer, Senhor. Vai ser dolorido, o dia de hoje vai ser o mais difícil da minha vida, eu não sei se eu vou conseguir. Então, se possível, passa de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo, ardia no coração de Jesus o sentimento de entrega pela humanidade, pelas pessoas. E ele diz assim: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Sabe, irmãos, a vontade do Senhor deve prevalecer em nós. Tem que prevalecer, porque para cumprirmos o propósito de Deus, é necessário que nós nos entreguemos completamente para Ele. É necessário que haja uma entrega da nossa parte, completamente para Ele, para que Ele possa nos usar da maneira mais especial possível, para que vidas sejam alcançadas para o seu reino. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui agradecer esta rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. Eu vou aqui falar algumas frases na língua saterê maué. Se os irmãos aprenderem, quem sabe ainda esse ano eu vou aí no Rio de Janeiro, amém? E a gente conversa em saterê, tá bom? Deus te abençoe com esta mensagem. Waku César. Arehun kartotu panda menhum meikua puapugiat viambeot mo, amém? E rabete a uiberhum rapsese bato. Atiquia setupana wadi ape ai rua me sua ui, amém? Toi pora pua me ordar rua. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E que Ele te guarde, que te abençoe e te livre desse mal que está sobre a terra nos últimos dias. Que você é um vencedor. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Márcio, irmã Stephanie, pastor Wellington e irmã Marlene. Deus abençoe. Grande abraço aqui do pastor Leonardo de Sateré. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada do pastor Leonardo Sateré, pastor missionário, ele falando das dificuldades que eles encontram ali no seu campo missionário, às vezes em meio à tempestade dos rios, de madrugada, no sol quente, e chama a atenção ele falando que quando ele veio no concílio, ele estava triste, achando que estava sozinho. Ele foi animado porque ele achou um intercessor. Alguém falou assim: pastor Leonardo, ele disse sim, eu tenho orado por você. Olha só que tremendo. Só essa palavra foi capaz de levantar o pastor. Você estava passando por luta tremenda. Eu quero falar uma coisa para você, pastor. Eu também oro por você, tá? Todos os dias. Né? Nós adotamos os pastores para orar mesmo, né? Não oramos por todos os nomes, mas o que nós adotamos, nós oramos.
missionária Zezé, o Joaldo e a Jovelina. São os 3 missionários que a gente apoia aqui na igreja. Então vocês recebem orações diariamente. Tá? Também eu oro pela Zazá também. E pela missionária Carmen, que está aqui em Itaguaí junto com a gente. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor. O pastor Leonardo Santelli trouxe uma palavra poderosa e abençoada para nós, né? E ainda nos deixou com um tempinho ainda para louvar. Amém? Gostaria de chamar o Ministério para louvarmos aqui. Enquanto eles estão se preparando para louvar, eu quero orar. Teve o Maurílio, entrou aqui, pediu oração, e eu quero orar pela vida do Maurílio. No momento do culto, ele falou: estou aqui com minha esposa, nós estamos sentindo a presença de Deus, e eu quero orar pela vida do Maurílio. Irmãos? E depois reforçar mais alguma coisa sobre as ofertas. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, estamos aqui, mas ainda na Tua presença. Agradecemos, ó Pai, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida do pastor Leonardo, do seu ministério. Senhor, mas nessa hora, Pai, eu quero orar por aquele moço, Senhor, Maurílio, Pai, que sentiu a Tua presença. Talvez, Senhor, ele seja um missionário, Pai, que o Senhor quer dar o campo. Talvez, Senhor, ele seja um intercessor. Pai, talvez, Senhor, ele seja aquele que o Senhor vai usar, Senhor, para operar em minhas ofertas. Enfim, Senhor, talvez, Senhor, ele esteja com qualquer outro tipo de problema, ou não, Senhor, uma dúvida que o Senhor, Pai querido, ele tem no seu coração. Eu não sei, Pai, qual é a dificuldade do céu, mas o Senhor conhece. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha visitar, Senhor, a vida, Senhor, desse casal, essa família. Pai, eu quero o Teu querer, Senhor, na vida dele, Pai. Certo que o Senhor nos ouve, Senhor, assim nós profetizamos a bênção sobre a vida dele. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, toma aqueles que nos assistem, todos eles, ó Pai, todos sem exceção. Toma as Tuas santas e gloriosas mãos. Senhor, dá-lhe, Senhor, um coração, Pai querido, liberado para ofertar na Tua obra, Senhor. Dá-lhe, Senhor, um coração disposto, Senhor, a agradecer, Pai querido, Teu chamado. Senhor, opera grandemente, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, hoje amanhã, Deus. Levanta, Senhor, intercessores, mantenedores e missionários, Senhor, no meio da Tua igreja, Pai. Oramos também no Senhor, Pai querido, venha sarar, Pai querido, a nação brasileira, Senhor, levantar uma igreja forte, fortíssima, Pai, nesse tempo tão turbulento como nós estamos vivendo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero, Pai, te agradecer, ó Deus, pelo conselho missionário da primeira igreja metodista da Igreja dos Reis. Pai, queridos irmãos que junto comigo, Senhor, tem segurado a corda, tem orado, Senhor, Pai, todos eles se empenharam, Senhor, para fazer um ótimo trabalho, Senhor, e também, Senhor, chegando junto não só nas orações, mas também nas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, multiplicar os celeiros dos servos, ó Pai, e que nós continuemos firmes nesse propósito, fazendo com amor e com alegria, Senhor. Aleluia, envia mais, Senhor, o conselho missionário, ele pode crescer mais, Senhor. Ele pode crescer muito mais, Senhor. Aleluia, envia mais, Senhor. Aleluia. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que não faz parte, que sentiu no coração de fazer parte do conselho missionário, está junto conosco, fica à vontade. É um trabalho muito bom, é um trabalho muito gratificante, tá bom? Se você quiser fazer parte, deixa uma mensagem aí que você vai fazer parte junto conosco do conselho missionário, tá? Eu quero dizer para você também que nós temos camisas de missões, também que nós vendemos para arrecadar dinheiro para os missionários, tá? E se você também quiser adquirir, entre em contato conosco, deixa o seu contato aí e a Viviane vai deixar a resposta aí para nós entrarmos em contato, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar?
pastor Leonardo, que Deus continue abençoando sua vida. Nós aqui continuaremos orando pelo Senhor e fazendo o possível, aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para ajudar essa obra aí, amém? Seja abençoado, que Deus venha abençoar a igreja de Maués, que Deus venha abençoar o seu ministério, venha multiplicar as almas em nome do Senhor Jesus. Também agradecer o conselho missionário que está aqui presente, tá? E todos os irmãos que nos apoiam em missões, doando, trabalhando conosco, tá? Assim nós agradecendo ao nosso bom e poderoso Deus, né? E que Deus venha abençoar a igreja metodista eliana, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? A nossa live, o nosso culto está encerrado. Até o próximo, em nome de Jesus. A bênção apostólica agora, faça assim com as suas mãos. Amém? Isso, recebe aí. Faz conchinha assim para não perder nada. A conchinha, tá vendo? Faz uma conchinha para não perder nada da bênção, tá? Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo se encontrem na sua vida, não só hoje, mas para todos, sempre, todos digam.